Olá, irmãos, graça e paz, que o amor de Jesus seja sobre a sua vida hoje, que o Espírito Santo de Deus alcance você nesse nosso tempo juntos, que esse estudo bíblico possa alcançar o seu coração e possa servir de ânimo, servir de norte para a sua vida, pelo nome de Jesus. Nós estamos em mais um estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico, semana 23, uma semana especial que a gente encerrou o Evangelho de Mateus, ou está encerrando o Evangelho de Mateus nessa semana, e vamos iniciar, então, o livro de Hebreus. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4, mas antes eu queria convidar você a orar comigo. Vamos fazer isso juntos? Senhor Deus, muito obrigado pela sua presença, pelo seu cuidado, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado por ser o Senhor, o nosso Deus, obrigado por Jesus ser o nosso grande exemplo, o nosso guia, o nosso mestre, Salvador, Senhor, por ser o nosso Rei. Nós declaramos a nossa completa dependência do Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza hoje, de maneira muito especial. Fala com a gente, ministra ao nosso coração, tem misericórdia de nós e abençoa a nossa vida. Que seja assim para a sua glória, somente para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Filho de Deus. Esse é o nosso tema que nós vamos conversar e eu queria que você desvendasse um pouquinho do que Hebreus está querendo dizer nessa primeira parte, na introdução desse livro sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, do seu Filho e o seu poder, a sua grandiosidade. Fica comigo nesses minutos que a gente vai encontrar essa grandiosidade bíblica dentro das Escrituras aqui a partir de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, por favor. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vamos falar então um pouco do que o texto está tentando dizer para nós e as verdades que ele está tentando expressar para nós, para que a gente compreenda exatamente o que o autor quer dizer para nós e quais são as coisas que nós praticamente podemos aplicar para o nosso coração. A primeira coisa que eu destaco nesses versos que a gente leu, é que Deus nunca foi um Deus que deixou o povo isolado à medida que a evolução, que as pessoas iam evoluindo nas suas vidas e caminhando nas suas histórias. Deus nunca foi um Deus que deixou histórias sem a sua mão sustentadora, sem a sua mão provedora, sem a sua mão de interferência. Deus sempre interviu na história, Ele sempre falou com as pessoas. Ele era um Deus que antes falava de um jeito e agora Ele fala de outro, é verdade. Mas Ele sempre se manifestou para a humanidade. Ele nunca deixou a humanidade sozinha. Ele não fez isso lá no passado, lá no Antigo Testamento, Ele não fez isso no tempo de Jesus, não fez isso nos anos passados, Ele não faz isso hoje na sua vida e na minha vida. Ele não deixa a humanidade sem a sua presença. É a primeira coisa que eu vejo aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, versículo 1, e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Aqui o destaque é para a pessoa de Jesus Cristo. Então, o autor de Hebreus está fazendo um destaque que antes no Antigo Testamento ele falava através dos profetas.
separava diante do povo alguém que falaria em nome de Deus para o seu povo. E aí Deus falava com aquela pessoa e aquela pessoa transmitia o recado de Deus para todo o povo ou para aquela região, para aquelas pessoas ali. No tempo de Jesus, a manifestação da presença de Deus e a fala de Deus foi através do seu Filho, de Jesus Cristo. Então, antes, Deus falava através dos profetas. No tempo de Jesus, passou então a falar através de Jesus. Por que é então que ele resolveu falar através da pessoa de Jesus? O texto está dizendo para nós. Olha o que diz. A sequência do versículo 2. Falando sobre Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por que Jesus falou em nome de Deus? Por que Deus escolheu falar através de Jesus? Porque Jesus era a expressão e é a expressão exata de quem Deus é. As pessoas que ouviram Jesus naquele tempo histórico, eles estavam ouvindo da própria boca de Deus, porque Jesus é exatamente a expressão de quem Deus é, a expressão do ser de Deus. Antes, um pouquinho do verso 3, ele fala que Jesus ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Claro que ele é herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque por meio dele, todas as coisas do universo foram criadas. Ele é herdeiro porque ele é filho, mas ele é o constituinte de todas as coisas. Ele é herdeiro de todas as coisas, mas ele também é o criador de todas as coisas junto ao Pai. João, a gente aprende que João, lá no versículo, o Evangelho de João capítulo 1, fala que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele. Jesus sempre existiu e sempre se manifestou na criação porque ele era a palavra. Tudo foi criado a partir dele, por isso que ele é o herdeiro e por meio do qual todas as coisas no universo foram criadas. Então é claro que Jesus é a exata manifestação, expressão de quem Deus é. A palavra sustenta tudo. Deus, quando ele criou o universo, ele criou através do quê? Da palavra. Deus disse, haja, e houve. Deus disse, façamos, e foi feito. Deus disse que era bom e era bom. E aí João 1,1 fala que a palavra estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram criadas por meio dele. De quem que está falando? De Jesus Cristo, o Filho de Deus, por meio do qual todas as coisas foram criadas, por meio do qual todas as coisas são sustentadas. O Filho de Deus é a pessoa na criação. É a pessoa, ele não foi criado, é a pessoa que fez com que a expressão real de Deus fosse conhecida aqui na terra. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu fico olhando o texto e fico olhando para o versículo 3, por exemplo, e onde está escrito, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Eu olho isso aqui e fico numa pequena crise, e eu queria convidar você a vasculhar comigo esse lugar. Eu olho para o Filho de Deus e eu tenho um temor grandioso sobre quem Ele é e como eu me relaciono com Ele. Porque se Ele é tudo isso aqui que o autor de Hebreus está dizendo que Ele é, a expressão exata de Deus, a pessoa que é herdeiro de todas as coisas, a pessoa que, por meio do qual todas as coisas foram criadas e são sustentadas no universo, se Ele é tudo isso aqui,
E eu digo que eu vivo por causa dele, numa relação que é de discípulo, ele é o mestre, eu sou discípulo. Como é que a gente consegue lidar com isso, sendo que ele é tão grandioso, tão poderoso, se a gente está, de fato, reconhecendo que Jesus é tudo isso aqui que o texto bíblico está dizendo que ele é? Você e eu, deixa eu fazer uma pergunta para você, você tem, de fato, uma clareza, você tem, quando você pergunta sobre Jesus na sua cabeça, você compreende que Jesus é dono de tudo isso, que Jesus é tão poderoso e grandioso, que ele está disponível a relacionar-se com você, mas você precisa viver como ele pressupõe que essa relação deve funcionar. Jesus, ele quer que você reconheça o tamanho dele, a profundidade do que ele é, a grandeza do que ele é, a partir de um relacionamento que é estreito, a partir de um relacionamento que você, na verdade, só vai conseguir descobrir e temer diante dessa grandiosidade se você andar com ele. Do contrário, você vai achar que Jesus é o cara legal que morreu na cruz para te salvar e muito legal, vive a sua vida do jeito que você quer e está tudo certo. O Filho de Deus é a expressão exata de quem Deus é e ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é a pessoa que pelo qual todas as coisas foram criadas. É através dele que tudo foi criado, ele é o dono do universo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus. E se você e eu dizemos que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, espera lá, você precisa prestar bastante atenção no que é que você está falando. Para ver se de fato você se relaciona com esse Deus todo-poderoso que enviou o seu Filho unigênito para morrer, para te salvar e para transformar o mundo através desse salvamento da sua vida, ou se você está se relacionando com uma caricatura que foi inventada ao longo dos anos para poder fazer com que as pessoas tivessem o ego satisfeito ou os medos amenizados. Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Verbo que se tornou carne. Ele é o Filho de Deus. Ele é o herdeiro do universo. Ele é o dono de todas as coisas. A gente precisa voltar a nossa vida para essa realidade e reconhecer o Todo-Poderoso. Reconhecer quem Jesus é. Reconhecer o tamanho de Jesus. A nossa impotência diante desse poder majestoso. A gente precisa voltar para essa realidade que tantas vezes podemos estar menosprezando sobre a pessoa de Jesus e esse relacionamento com Ele. Nós corremos o risco de, por causa do nosso domingo, por causa das nossas reuniões eclesiásticas, religiosas, semanais, nós corremos o risco de colocar Jesus num lugar onde Ele é o nosso serviçal e não o dono e controlador de todas as coisas. Jesus, a gente corre o risco de colocar Jesus num lugar onde Ele precisa fazer aquilo que eu quero que Ele faça, para que eu o sirva do jeito que eu quero servir. Isso tira a posição do Todo-Poderoso na prática. Assim, na minha cabeça, porque na prática ninguém tira Ele do lugar que Ele está. Aí nós criamos um Jesus paz e amor, um Jesus que está tudo certo, um Jesus que eu faço o que eu quiser da minha vida e nada precisa mudar, porque afinal de contas Ele me ama. E Jesus nunca se apresentou como um cara que vai ser encontrado por mim e por você e que nada vai mudar. E essa mudança não é uma mudança para que você e eu nos sintamos bem. Vai fazer com que nós nos sintamos bem, mas essa mudança é para a glória dele, para a transformação das pessoas ao nosso lado.
Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor do universo, o sustentador de todas as coisas. A gente precisa voltar para essa realidade. Jesus, ele precisa de novo ser tudo o que a humanidade precisa. Jesus precisa ser tudo o que você e eu precisamos. Do contrário, se ele não for tudo, ele vai ser alguma coisa. E ele não topa ser alguma coisa. Ele só topa ser o primeiro. Se Jesus só é alguma coisa para você, deixa eu te falar uma coisa. Importante isso. Se ele só é alguma coisa para você, ele está muito longe de ser pelo menos o terceiro lugar. Talvez Jesus ele faça parte do seu escopo de vida, faz parte da sua rotina de vida só. Mas ele não é Senhor, ele não é prioridade, ele não é mestre. O poder de Jesus é indescritível. A autoridade de Jesus a gente não consegue alcançar. Humanamente, a gente não consegue alcançar. A gente não consegue mensurar esse tamanho. Não dá para descrever. O texto continua aqui ainda na segunda metade do versículo 3. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus, ele já fez a purificação. A morte e a ressurreição dele fez com que você e eu pudéssemos nos tornar co-herdeiros desse reino. Lembra que ele é o herdeiro de todas as coisas. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Ele tornou possível na cruz. Então, o que ele fez na cruz é para purificar-nos dos nossos pecados. E ele já fez de uma vez por todas para que a gente não precise ficar questionando e voltando para o mesmo lugar sempre. Não, é para dali para frente, é dali para seguir o propósito, dali para cumprir a missão, dali para contagiar outras pessoas, é dali para falar e mostrar para o mundo inteiro que ele é o Filho de Deus e que agora vive comigo, e comigo nós juntos transformamos o mundo. Ele é o herdeiro e eu sou o co-herdeiro de todas as coisas do universo. E ele está assentado à direita de Deus, em majestade nas alturas. Jesus, o Filho de Deus, é rei de todas as coisas. Ele é majestade sobre tudo. Está à direita de Deus. Sabe fazendo o quê? Sendo superior a tudo e todos. Olha o que diz aqui, o versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O Filho de Deus é superior a tudo e a todos. O Filho de Deus veio salvar você e eu de um lugar esquisito que a gente se coloca todos os dias. Se a gente não tiver ação direta do Espírito Santo, se a gente não deixar o fluir de Deus acontecer dentro de nós, nós nos tornamos as piores criaturas do mundo. Mas Jesus, ele veio sendo superior a todas as coisas, todos os poderes, e o nome dele é superior a tudo, a anjos, a demônios, a todos os poderes e autoridades no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é soberano, ele é rei, ele é majestoso. Esse Jesus veio salvar você e eu do dia de hoje, da miséria que talvez hoje você esteja vivendo, do caos que você hoje esteja vivendo, da tristeza, da profunda agonia que hoje talvez você esteja vivendo. O Filho de Deus, o Verbo, a palavra que se tornou carne, que andou entre nós, que fez e operou tantas coisas, que morreu na cruz, ele morreu e vive hoje,
para uma coisa, para que você e eu pudéssemos ter a esperança de uma vida nova. E nessa esperança possamos então propagar para os outros a esperança de um mundo completamente transformado na pessoa do Filho de Deus, do Todo-Poderoso, do que é majestoso, que está à direita de Deus. Eu não sei como é que você está. Eu não sei que tipo de luta você tem hoje. Eu não sei se você está em agonia hoje. Eu não sei se você está em sofrimento. Se você está chorando sem motivo. Se você está sentindo um peso no peito, um aperto. Eu quero que agora você dê lugar para o Filho de Deus. Jesus Cristo. O Verbo, a palavra que se tornou carne. Queria que você abrisse o seu coração para Ele. E falasse, eu quero encontrar sentido nesse Jesus. Peça ajuda, fala, Jesus, me ajuda. Eu acho que eu estou começando a entender que você é grande mesmo. Fala comigo, muda a minha vida, me tira desse lugar. Por favor, eu não aguento mais. Eu não sei que lugar é esse que você está, mas eu quero orar por você mais uma vez. O Espírito de Deus está me direcionando diretamente para orar por isso. Orar por esses lugares difíceis que você está, ou vocês estão, e pedir para que Ele te liberte para uma vida nova, andando com o Filho de Deus. Sua vida vai mudar absurdamente. Todos vão notar uma diferença muito grande no seu rosto, no seu sorriso, no seu jeito de viver a vida. Eu garanto isso para você pelo nome de Jesus. Abra o seu coração para o Filho de Deus, que Ele vai fazer uma transformação incrível, muito boa na sua vida, porque afinal Ele criou você. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe de você por dentro. Você gostaria de abrir o seu coração para Jesus hoje? Quer pedir a ajuda dEle? Vamos fazer isso juntos? Vamos orar. Papai, pelo nome de Jesus, esteja com essas pessoas que agora estão se dispondo a viver uma experiência profunda, nova com Jesus Cristo. Que o Senhor as tire dos lugares sombrios da vida e coloque nos lugares santos, nos lugares bons, nos lugares onde a sua presença está. E onde o Senhor está, não importa a circunstância, tudo vai ser maravilhoso. Mesmo com lutas, a paz vai continuar reinando. Faz uma obra, Senhor Deus, grande na vida dessas pessoas que agora estão entregando as suas vidas. Eu sei que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer muito mais. Continua conosco, Pai. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi tocado de alguma forma por essa mensagem, escreve aqui embaixo nos nossos comentários, fala que essa mensagem foi para o seu coração, para a gente poder seguir orando pela sua vida. Se você teve uma experiência especial com Deus, escreve nos comentários aqui para a gente poder orar e agradecer a Deus pela sua vida juntos. Que o Senhor fortaleça a sua fé, a gente se vê na próxima vez. Tchau, tchau.